Olá, estamos de volta aqui na Rádio TV CDL, São Paulo, a voz do varejo paulista. Estamos no terceiro bloco daquele bate-papo tão interessante com o Dr. Luiz, a doutora Ingrid, falando sobre biomecânica. Se vocês ainda não assistiram o primeiro bloco, faz agora. Antes, inclusive, de assistir o terceiro, assiste o primeiro bloco, assiste o segundo e depois volta aqui para o terceiro para dar continuidade nesse assunto maravilhoso. Se não deixou o teu like, faz agora. Se não está inscrito no canal, inscreva-se. Nós, toda semana, temos assuntos extremamente interessantes que a gente traz exclusivamente para vocês. Dr. Luiz, já falamos bastante, inclusive encerramos o segundo bloco falando muito sobre hábito, cultura. E eu acredito que esse momento é muito interessante para a gente sabe, né? Todo mundo fala hoje. Porque é importante prevenir, porque isso, mas não faz, porque não está dentro daquilo do hábito, né, que acaba provocando culturas. E esse sistema que vocês falam lá no núcleo alma, que além de ter esse cuidado, mas é principalmente provocar hábitos saudáveis nas pessoas, fala um pouco sobre isso. Se tu conhece algum case de sucesso aí que fale sobre esse assunto, fica à vontade para falar também. Tá bom, perfeito. Eu acho que a visão de longevidade, né, vai para as pessoas comuns e também vai para exemplos que a gente tem de pessoas que a gente conhece, de pessoas famosas, de pessoas que a gente... Eu quero te responder citando uma entrevista que eu vi há coisa de alguns dias, por causa dessa questão de Copa do Mundo, está muito aflorado esse conceito de longevidade com dois atletas famosos que são o Lionel Messi e o Cristiano Ronaldo. Como pode estarem jogando em alto rendimento com 40 anos, próximos de 40 anos. No basquete a gente vê muito isso também, né? Atletas que já têm uma certa faixa etária e ainda estão jogando em alto rendimento. Então a longevidade passa por isso. O Ronaldo, nosso Ronaldo Fenômeno, ele estava dando uma entrevista agora há alguns dias, e aqui um parênteses. O Ronaldo foi muito importante quando voltou pro futebol brasileiro, porque ele introduziu alguns conceitos de biomecânica que as pessoas não sabem. E ele estava dando uma entrevista falando alguma coisa nesse sentido. Ele disse que ele estava sendo questionado por que a carreira dele não foi tão longeva quanto a do Messi e a do Cristiano Ronaldo. O que ele estava explicando na entrevista é que eles treinaram durante muitos anos de uma forma errada. Muito tempo da carreira dele ele treinou de forma muito errada, não preveniu lesões. Então é exatamente esse gancho. E ele teve muitas lesões no joelho e várias outras lesões musculares, não apenas aquela lesão grave que ele teve no joelho, mas lesões musculares que tiravam o atleta de alto rendimento. Isso aconteceu, quem é mais velho lembra do Zico e outros atletas que a gente queria muito que estivesse jogando na Copa do Mundo e não estava, né? E o que ele estava dizendo é exatamente isso. Com a introdução de recursos de análise, e entre elas a biomecânica, eles discutiam muito com os fisioterapeutas e com os fisiologistas, com os treinadores, da forma de treinar. Então, eu estava dando um exemplo. Um atacante precisa de um tiro rápido de 20 metros, ele precisa correr mais que o zagueiro, ele precisa vencer um tiro muito curto. Ele não precisa fazer um treino de corrida extenuante, corrida de fundo, por exemplo. Então, ele falava, né, olha, antigamente o pessoal colocava lá os jogadores, né, para correr 40 minutos no campo todo, né? Então, ele via lá o Romário fazendo, que o Romário ia lá, pegava uma bicicleta ergométrica e dava um sprint em carga máxima durante 15 segundos. Por quê? Porque era o que ele entendia que ele precisava. Ele precisava ser só mais rápido que o zagueiro. Ele não precisava ter energia e disposição para correr o campo todo. Então, a biomecânica, aí, voltando, né, em relação à biomecânica e longevidade, é mapearmos o que cada um é na sua essência, o que cada ser humano é, atleta de alto rendimento ou não, dona de casa ou não, varejista ou não, estoquista ou não, o que cada um é, o que cada um precisa fazer
para que a gente tenha uma vida mais longeva e saudável. Não adianta nada a gente viver até os 120 anos causando transtornos às pessoas que nos cercam. A gente quer viver muito e viver bem, independente e saudável. Então, acho que esse exemplo do Ronaldo faz muito sentido em relação ao que é a biomecânica e o que ela pode significar no futuro na vida da nossa sociedade. Perfeito. Falando sobre isso, dessa prevenção, tu traz um gancho aí que é muito interessante. Todos nós queremos viver o mais longe possível e com qualidade. Só que a gente não faz o necessário para que isso aconteça, né? E está bem linkado com essa pergunta. E aí, como funciona esse modelo que vocês trabalham, que seria reativo, né? O paciente não ser passivo, mas ser reativo. A ideia é essa mesmo, né? O conceito hoje é você ser, ao invés de você ser reativo, simplesmente você reage a uma dor. Você tem a dor, aí você procura o médico, faz o exame e opera. Eu acho que nem é só isso, as pessoas são imediatistas. Então, como a vida é corrida, tem muita coisa para fazer, eu quero uma solução rápida para melhorar o meu problema, que o problema, como eu não tenho conhecimento, esse conhecimento não é de todos, eu quero resolver. Para ela, o problema é a dor. Então, as infiltrações que são feitas, então acabam camuflando de fato o que o paciente tem, o que essa pessoa tem, com o medicamento. Então, vai levando. Então, são medicamentos que são ditados, né, para melhora de dor, e a causa da dor mesmo não é tratada. Então, o imediatismo, a falta de orientação, porque tem muitos profissionais também que não têm esse conhecimento, né, biomecânico, como a gente falou, né, no outro bloco, que o laboratório de biomecânica são para grandes instituições, né, parece que é tudo muito longe, nunca mais imagina que a dona de casa vai ter acesso a isso, né, que o carteiro vai ter acesso a isso. Não, pode ter acesso a isso. Então, como tudo não é falado, não é orientado, então acabam usando situações reativas. Então, uma cirurgia, opera logo, porque já melhora. E muitas vezes acontece na empresa de vir pacientes que não fizeram o tratamento adequado, vão para a cirurgia achando que aquela é a solução, não melhora a dor, de jeito nenhum. E a fisioterapia acaba não tendo efeito, porque a cirurgia não deveria ter sido, não deveria ter acontecido, e o tratamento acaba prolongando e acaba acontecendo frustração, achando que a fisioterapia não funciona, então acaba um ciclo ruim, né, Essa é a ideia. Ao invés de ser reativo e esperar a dor acontecer, você pode ser preventivo, identificar lesões que as pessoas não sabem que existem, e tratar, ensinar o que a pessoa precisa fazer para que ela não sinta aquele desconforto. Sim. E aí, como ela vai performando melhor, vai reduzindo desconforto, reduzindo sensações de absenteísmo, a pessoa vai se sentindo melhor e isso vai retroestimulando o próprio... E eles sabem quando muitos pacientes voltam com a mesma dor, mas o que aconteceu? Eu deixei de fazer o exercício, eu de fato não fiz o que tinha que fazer, eu sei que eu errei, eu estou voltando aqui. Então, assim, quando é bem orientado e sabe, até na hora de voltar para a clínica, ele sabe que o erro, de fato, não foi dele, né? Que ele não seguiu com as orientações que foram feitas. Já até volta meio constrangido. Eu sei que eu não fiz. Eu sei que eu pequei, né? Então, a gente até tem um modelo de monitoramento, quer dizer, nós tem um sistema desenvolvido, uma ferramenta também por inteligência artificial, que monitora o perfil, a jornada do paciente, o cuidado dele. Quer dizer, quando é estratificado isso, o que ele é? Uma linha de cuidado. A gente na área de saúde chama isso de linha de cuidado. Acredite, até o indivíduo saudável, assintomático, tem uma linha de cuidado para ele. Qual é? A linha de manter-se assim. Então ele precisa ser orientado a manter-se assim. Isso também é uma linha de cuidado. Sim. Então, essa jornada é mapeada, a gente só consegue fazer isso com sistemas, softwares parrudos que deem essa quantidade de informações para que acenda sinais de alerta para a equipe. Fala, Dona Maria, ele tem que ligar para Dona Maria, porque já tem 3 meses, então será que ela está fazendo o treino? Dona Maria, tudo bem? Aqui é do Núcleo Alma. A senhora está fazendo o treino? Então, volta aqui, então vamos ver.
Então, é um mecanismo quase de você pegar na mão até que a pessoa introduza mesmo o seu hábito. Sim. E pior que eu acho que é bem isso mesmo, né? Bom, a gente falou bastante sobre prevenção, trouxe cases, falamos sobre, se é que dá para dizer, a tecnologia embarcada dentro da biomecânica. Aquele paciente que está com dor, que está vivenciando literalmente no momento da vida dele, correto, eu nem diria o correto. O ideal seria ele também procurar vocês? Claro. Beleza, então fala um pouco sobre isso. O que o núcleo alma, além de todo esse cuidado e buscar esse aculturamento na prevenção, o que mais ele oferece para os pacientes? A prevenção é importante, mas a realidade não é essa. Os pacientes vêm com dor, né? E eles precisam de um acolhimento e de um atendimento que faça diferença para ele. Que a gente consiga resolver o que de fato ele veio lá, né? Que é melhorar o sintoma. Então, nós temos especialidades da fisioterapia, então, para uma dor no ombro, para uma lombalgia, para um pós-operatório, para tratamentos de ATM. Então, a gente tem tecnologia, nós temos aparelhos para diminuir a dor, né? Nós temos protocolos específicos para todos os diagnósticos, né? Então, quando o paciente vem com um diagnóstico, né, com um pedido médico, a gente não conhece aquele paciente, porque às vezes ele vem de um médico de uma outra instituição. Então, a gente passa por uma avaliação, a gente entende o que tem aquele paciente baseado naquele diagnóstico médico, né, e a gente trata ele, né. Então, são processos, né, então, melhora da dor, né, melhora a postura, então, não é uma mágica, né, às vezes o paciente está com uma dor que vem de anos, então a gente precisa entender o que aquele paciente tem e traçar o nosso protocolo, né, com fases, né, o mais rápido possível, com a ajuda do laboratório de biomecânica. E não só doenças classificadas como crônicas. Então, por exemplo, crianças recém-nascidas com torcicolo congênito. Então, a gente brinca que a gente trata dos 8 dias aos 80 anos, né? Então, chega aquela mãe sem saber o que fazer, que a criança só fica virada para um lado. Então, você tem um trabalho específico fisioterápico para você restabelecer o quanto antes a função daquela criança. Crianças prematuras que têm problemas de mobilidade ou que já deveriam estar andando e não estão, por algum motivo. Né? Como já falamos, distúrbios da articulação temporomandibular, pré- e pós-operatório, pacientes que de fato têm uma necessidade imperativa de fazer uma cirurgia, mas que não querem que o período de convalescência seja tão grande. Então você faz um preparo pré-operatório. Veja, é importante destacar que nós não somos contra a cirurgia, nós somos contra cirurgias mal indicadas, é simples assim, quer dizer, uma cirurgia bem indicada tem muito resultado e todo o trabalho, todo o preparo pré- e pós-operatório influenciam demais o resultado de um tratamento como esse. Né? Adolescentes com má postura, né, devido a celular, computador, então tem o tratamento de reeducação postural, que é o RPG, então a gente trata bastante, né, esses pacientes que, empresários que ficam muito tempo na mesma posição e que precisam de uma melhora da postura, a gente também faz o tratamento. Exato, fisioterapia dermatofuncional, isso é um tema que poderia ser outro podcast. A fisioterapia dermatofuncional muitas vezes é confundida com estética, mas são coisas completamente diferentes. Né? A fisioterapia dermatofuncional cuida do órgão pele enquanto funcionalidade, quer dizer, o quanto que a pele e a funcionalidade deste órgão imenso do corpo chamado pele exerce uma função na sua mobilidade, na sua capacidade de se locomover. Então, existem trabalhos específicos, a doutora Ingrid também tem essas subespecialidades de fisioterapia dermatofuncional, então, pacientes com linfedema, lipedema,
queimaduras, como que acontece uma rigidez articular, uma perda de massa muscular, porque a pele acaba retraindo por uma queimadura. Então, existem tratamentos específicos, com equipamento e com manuseio, manipulação do profissional fisioterapeuta. Temos também terapia de onda de choque para diminuição dos casos mais agudos de dor. Então, pacientes com tendinites, aquelas tendinopatias crônicas, condilite, que é o esporão, né? Esporão de calcâneo, fascite plantar, tem uma infinidade de patologias musculoesqueléticas, ortopédicas, doenças reumatológicas, pacientes portadores de doenças crônicas, artrites, e vários desses processos a gente mapeia, organiza, tira o paciente daquela fase aguda de dor, daquele desconforto maior, e aí sim iniciamos um trabalho preventivo para impedir que ele volte a ter essas lesões. Legal. Bom, a gente está chegando ao final dessa grande série, né, de 3 blocos ou 3 episódios, e eu gostaria, né, assim, se vocês pudessem resumir em apenas uma frase, e aí eu gostaria de escutar dos dois, primeiro de ti e depois da doutora Ingrid, tudo isso que nós falamos, como a gente poderia reduzir em apenas uma frase? Eu acho que o núcleo alma é o caminho para a sua saúde. Eu acho que a frase é um objetivo claro para que... E a palavra caminho tem a ver com tudo isso que a gente falou até agora. Então, núcleo alma é o caminho da sua saúde. Resumir. Perfeito. Eu acho que o que a gente sempre fala também, uma frase que é importante, é algo que não pode ser medido, não pode ser melhorado. Então, a gente usa a tecnologia, porque a tecnologia é algo que está no nosso dia a dia, para melhorar, né, a qualidade de vida, dor e acho que essa é a frase, né? É medir. Legal. Bom, eu gostaria de agradecer a presença de vocês dois aqui, do tempo que vocês disponibilizaram para estar conosco. Fica as portas abertas, porque eu acho que a gente tem muito assunto para falar, inclusive, talvez fazer programas específicos por faixa etária. Infantil, adulto, o idoso, para focar vamos dizer assim, nessas faixas de idade. E para vocês que acompanharam todos os blocos, estão aqui conosco até agora, muito obrigado. Obrigado por prestigiarem o nosso canal, obrigado por estarem inscritos, e se ainda não estiver, aproveita e faz agora. E deixa o seu like. Esse like e a inscrição de vocês é muito importante para nós. E lembre-se, tem um velho ditado que diz, né, é melhor prevenir do que remediar. E eu acrescentaria um elemento a mais ainda nisso. É melhor prevenir do que remediar. Mas é melhor, quando não é possível prevenir, que a gente busque um local que a gente se sinta seguro para tratar a dor, para resolver esses problemas que muitas vezes nos causam falta de produtividade, ter esse cuidado da falta do trabalho. Muitas vezes a gente precisa se ausentar do trabalho por um problema que a gente já poderia ter resolvido ou ter prevenido para não acontecer. Enfim, vários problemas que muitas vezes uma condição física que nos gera essa dor que nos incomoda tanto, até na hora de dormir. Muitas pessoas vão dormir com dor e não tem uma qualidade no sono por causa disso. Então fica aqui a dica, procurem o núcleo alma, tirem suas dúvidas, não precisa se preocupar, eu não estou sentindo nada, não quero, estou com dor, mas eu acho que é caro. Falem com eles. E aproveitando que vocês não deixaram, vou pedir agora, deixem o canal de vocês no Instagram para que as pessoas possam seguir, e o WhatsApp para contato, o telefone para contato. Tá bom. O nosso WhatsApp é o 11 4158 8000. O Instagram é o Núcleo Alma. E temos nosso site, tem bastante coisa legal lá, tem blog, tem bastante informação, que é o www.nucleoalma.com.br. Perfeito. Gente, muito obrigado. Aproveitem.
se inscrevam, sigam o Núcleo Alma, aproveitem com essas publicações que eu tenho certeza que vai gerar grandes esclarecimentos para vocês. E até o próximo programa.